Oi, tudo bem? Não é estranho que o óculos antirreflexo dê reflexo? Claro, eu entendo, deve ser antirreflexo por dentro, mas olha só. Então eu vou tirar. Tirando eu não me enxergo muito bem, o que por um lado é bom, mas por outro pode dar algum problema. Bom, sempre gosto de dizer o que eu estava fazendo e que me levou a vir aqui falar. Eu estava ouvindo Adriana Calcanhoto, tô ouvindo ainda. E a Adriana Calcanhoto sempre me motiva a fazer alguma coisa. Sempre foi assim, desde que eu conheci, no final dos anos 80, aqui em Porto Alegre. Eu não sei bem como que eu entrei em contato, como é que eu descobri a Adriana Calcanhoto. Provavelmente foi por uma rádio muito alternativa que teve aqui em Porto Alegre, que infelizmente fechou as portas há uns 15 anos, eu acho, que era semelhante à Rádio Fluminense do Rio, aqui se chamava Ipanema, inspirada justamente na Rádio Fluminense, por isso tinha o nome de Ipanema, embora aqui em Porto Alegre exista um bairro na beira do rio que se chama Ipanema. Provavelmente por essa rádio, então, eu descobri a Adriana Calcanhoto aí no final dos anos 80. Deve ser por 86, por aí. Quando ela começou, tocava nos barzinhos aqui da cidade. E eu comecei aí. E eu me lembro de um show muito especial que eu assisti. Para mim foi muito especial. Era ela e o violão, ela se apresentava desse modo naquela época, no início. E ela era muito engraçada, muito engraçada. As músicas eram engraçadas, ela falava, ela era mais cômica do que ela é hoje, não era só engraçada. É que aqui também tinha uma pegada do teatro nos anos 80 que era uma pegada muito cômica e eu acho que ela surfou por aí no início. E eu me lembro de um show então nesse bar que chamava Porto de Elis. Aí eles tinham morrido e fizeram esse bar chamado Porto de Elis. E ela fez um show e foi muito engraçado. E a partir dali eu acompanho até hoje. E eu tenho certeza absoluta, na minha singela opinião, mas eu tenho certeza absoluta que a Adriana Calcanhoto é uma das mais importantes artistas vivas do Brasil. É muito impressionante quem se debruçar sobre a obra dela, sobre a poesia, sobre a composição, sobre as harmonias, o vocabulário, as várias fases que ela já teve, as várias tipos de música que ela já trabalhou e as pessoas que já gravaram ela, acho que, né, é incontestável, gostem ou não, é incontestável o tamanho e o valor que ela tem. Mas é uma música, na maioria das composições, mais densas, que sempre me levam a pensar, e pensar inclusive num nome para esse desafio que eu estou fazendo aqui gravando essas coisas. Ainda não tem nome. Eu já pensei em alguma coisa com caótico, eu já pensei em alguma coisa sobre o fim, que seria o mesmo nome do livro e da série da Fernanda Torres, que para mim também é uma coisa absolutamente fora de série, e talvez por ser uma obra pesada, tanto a série quanto o livro, não tenha tido a repercussão que merece, embora tenha sido amplamente bem criticada e bem falada. Então, outro nome que eu penso é Craquelado, talvez o Caos Craquelado. Mas o fim foi o que me levou a falar hoje.
mas sobre o fim, sobre o que quer dizer o fim e sobre o quanto a gente vive num tempo que é meio proibido falar sobre algumas coisas, sobre coisas pesadas, sobre coisas negativas. E porque quase tudo que a gente vê, quase tudo que é produzido vai numa linha mais de autoajuda. Eu acho que o cinema e as séries estão num caminho mais soturno às vezes, ou mais real às vezes, e a realidade, como disse o Luiz Fernando Veríssimo uma vez, a realidade é dura. Então é muito fácil fugir da realidade, né? Tem tantas maneiras de se fugir da realidade, sempre teve tantas maneiras de se fugir da realidade, e eu acho que fugir da realidade é fugir do fim, é fugir da morte, né? Porque a realidade sempre depara a gente com alguma coisa que vai acabar, né? Ou é o fim. E acabar nunca é bom. Acho que nunca é bom. Ou pelo menos rarissimamente acabar é bom. Né? Mesmo acabar com uma coisa ruim não é boa. Porque uma coisa ruim aconteceu para ter que terminar. Né? Um relacionamento ruim. Um negócio que deu errado, que foi ruim. Então, é bom terminar aquela coisa ruim porque uma coisa nova e melhor pode acontecer. Mas também pode não acontecer. Pode acontecer uma coisa pior ainda do que a coisa ruim que a gente estava vivendo. Mas o fim, né? O fim e a realidade é de uma dureza, é de uma crueza que pouca gente consegue enfrentar, né? De frente, não é fácil enfrentar. Como eu falei, as pessoas buscam subterfúgios, refúgios, bengalas para suportar a realidade, que todo mundo sabe que a realidade é real e é dura, então seja lá a religião, a compulsão por tanta coisa, tudo isso é uma bengala que ajuda a gente a atravessar a realidade. Mas é quando não se tem a bengala, quando não se tem uma coisa para se apegar, quando a compulsão vira uma prática que vai te destruir. Digamos, a compulsão por compras. A compulsão por compras que vai acabar com a vida financeira, que vai ser um pai de família, ser uma mãe de família, que vai deixar os filhos na miséria. Não é uma compulsão que possa ser levada adiante. Por drogas, por álcool, por tudo, todas as drogas, é a mesma coisa, né? A compulsão levada ao extremo, ela destrói, ela termina e a gente chega no fim por meio de uma coisa que era para nos aliviar da realidade. E a gente chega na realidade que esse alívio acabou fudendo com a gente, né? Mas quando não se tem, assim, no meu caso, eu não vejo nada que possa me ajudar como bengala, como alívio para as minhas dores, para, sei lá, mesmo que seja oniricamente ou quando eu sonho, eu me livrar dos meus medos, dos meus fantasmas, dos meus diabos, Porque mesmo quando eu sonho, eu tenho muitos pesadelos. E eu fiz mais de 30 anos de terapia e eu sei interpretar os pesadelos a ponto de ver o buraco que tem ali. E a música sempre foi o meu mais constante alívio. Então, antes de começar a gravar agora, eu estava ouvindo música. E eu estava pensando, eu sempre escolho o que eu vou ouvir. Raramente eu ouço qualquer coisa, porque para mim é muito importante
a música, então eu sempre penso, sempre escolho quem eu vou ouvir. E aí eu escolhi ouvir a Adriana Calcanhoto. E a Adriana Calcanhoto me leva para lugares do presente, do passado, para sensações, para coisas indizíveis e também coisas dizíveis. E sempre me faz pensar, sempre me cria algum tipo de resposta ao que eu estou ouvindo, sempre me contamina e me faz uma reação. Né? Sempre que eu ouço, eu conheço praticamente tudo de cor e salteado, mas é como um filme, né? Um filme especial que a gente vê e sempre tem alguma coisa que a gente não viu ou tem alguma relação que a gente consegue fazer. E isso por si só me dá um alívio. Essa possibilidade de encontrar refúgio, abrigo e bengala na música e nas pessoas na música com quem eu mais me identifico, mais gosto, me trazem esse alívio justamente porque me dão a possibilidade de pensar novas coisas, fazer novos links e a partir daí esvaziar o meu pensamento daquele pensamento que estava me afligindo tanto no momento, daquela dor ou de alguma coisa desagradável ou mesmo pensar sobre o fim. É isso aí por hoje, tá bom? Beijos, tchau, tchau.